consenso acadêmico entre vários teólogos, muitos bons teólogos, comentaristas do Antigo Testamento, que Esdras tenha escrito boa parte, talvez até a maioria do livro de Daniel, e o tenha organizado da maneira como nós encontramos no Antigo Testamento. E Esdras também teria organizado os capítulos do livro de Daniel por ordem sucessória de reis, deixando as visões proféticas para o final, a segunda metade do livro. A Bíblia protestante traz 12 capítulos do livro de Daniel e a Bíblia católica traz 14 capítulos. A protestante, que estamos levando em consideração, teria sido dividida em duas partes de 6 capítulos, onde os primeiros 6 capítulos você tem a interação de Daniel com os reis que governaram aquela região da Babilônia, onde estavam os exilados. Os 6 capítulos finais seriam as visões proféticas, e Esdras teria dividido de propósito para uma melhor explicação e entendimento do povo, especialmente do cativeiro, sobre o período dos governantes e em seguida o período profético. Sobre o livro de Daniel, ele está escrito maioritariamente em hebraico, ele teria boas partes também em aramaico, ele tem algumas palavras que aparecem escritas no grego e tem alguns pequenos fragmentos em persa. Então, essa organização teria sido melhor feita e adaptada e adequada justamente por Esdras, que tinha domínio nesses idiomas, com exceção do grego, que ele saberia um pouco menos pelo pouco contato de Esdras com os impérios, especialmente da região da Macedônia. Mas essas palavras aparecem ali especificamente nos nomes de alguns instrumentos musicais que teriam sido importados do Império Grego Macedônio. Os textos do capítulo 2, do verso 4 ao verso 7 e o verso 28, eles estão escritos em aramaico. Tem alguns fragmentos em persa, como já mencionado, e os instrumentos gregos, eles aparecem no capítulo de número 3, no verso de número 5, no relato da imagem que Nabucodonosor constrói. Por essa razão, o livro de Daniel ele está escrito em ordem que separa 2 blocos, o histórico sucessório dos monarcas e o segundo bloco das profecias e visões. Nós vamos apresentar aqui então, a partir desse momento, os capítulos do livro de Daniel na sua ordem cronológica exata, interagindo entre o período histórico sucessório dos monarcas, juntamente com as visões que são contempladas desse período. Então eu vou colocar para você aqui um quadro recapitulando os impérios, a idade de Daniel e o período, o ano histórico aproximado. Você vai ter então Daniel capítulo 1, Daniel está com a idade de 17 anos, é Nabucodonosor, o seu rei, e o ano aproximado é 605 a.C. Daniel capítulo 2, Daniel está com 20 anos de idade, Nabucodonosor ainda é o monarca, estamos no ano 602 a.C. Daniel capítulo 3, Daniel está com 28 anos de idade, e o ano é 594 a.C., ainda com Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, Daniel está com 53 anos de idade, ainda sendo Nabucodonosor o monarca, o ano é 569 a.C. Capítulo de número 7, Daniel está com 69 anos de idade, nós temos agora Belsazar como monarca, ainda no Império Babilônico, o ano é 553 a.C. Capítulo 8, Daniel está com 71 anos de idade, Belsazar ainda é o monarca sobre o Império Babilônico, o ano é 551 a.C. Capítulo 5, Daniel está com 83 anos de idade, é o final do reinado de Belsazar e o ano é 539 a.C. Daniel, capítulo de número 9, nós temos aqui Dario como o monarca, nós estamos no Império Medo, Daniel tem de 83 para 84 anos de idade, estamos no ano de 539 a 538 a.C. Nós avançamos para Daniel, capítulo 6, Daniel está já com 84 anos completos, o ano é 538 a.C., e o monarca ainda é Dario o Medo. Então avançamos para os capítulos 10, 11 e 12, quando Daniel tem de 85 anos em diante, são os 4 anos restantes do exílio no Império Babilônico. Aqui já temos Ciro
o persa como monarca. Estamos no ano de 537 a.C. em diante, nos 4 anos restantes, quando vem o decreto de Ciro para que Israel possa voltar à sua terra de origem e começar a reconstrução. Bom, meus irmãos, de tudo isso que nós aprendemos é que Daniel serviu a vários monarcas, esteve em terras estranhas, mas nunca deixou de servir ao Deus de Israel, servir bem às suas autoridades, permanecer fiel aos seus princípios e à sua fé. Veja que muitos anos se passam, Daniel convive com monarquias diferentes, Deus nunca o abandona, sempre reanimando e reforçando a sua fé, com sonhos e visões, como nós podemos ver aqui na ordem intercalada. Em tudo Daniel permaneceu fiel e Deus não deixou de o sustentar, mas em tudo Daniel também esteve sempre amparado pela palavra de Deus, lendo as profecias e lendo os pergaminhos para buscar entender o momento. Então, em tudo que nós possamos ter medo e dúvidas na nossa vida, façamos como Daniel. Permanecemos fiéis à nossa fé e ao nosso Deus e busquemos orientação na palavra do Senhor.